Buenas, meus amigos, bem-vindos à Bolívia. Hoje nós vamos te levar para La Paz, a capital, que na verdade não é bem capital, e que é onde os relógios andam em sentido anti-horário. Confuso? Ficou curioso? Então não sai daí que o vídeo só tá começando. Olha eu aqui de novo, depois de uma maratona passando por várias cidadezinhas da Bolívia, cheguei eu hoje a La Paz, considerada a capital mais alta do mundo, 3.640 metros acima do nível do mar. Mas durante essas andanças pelas cidades bolivianas eu descobri algo que eu acreditava piamente e que não é verdade. La Paz não é a capital da Bolívia. Como assim? É isso mesmo, não tô maluco não. Descobri que a capital da Bolívia chama Sucre, que é o lugar onde foi assinada a independência boliviana em 1825 e que só muito tempo depois, para fugir do conflito, a sede do governo foi transferida para cá, para La Paz, mas oficialmente a capital ainda é Sucre, onde fica o poder judiciário. Aqui em La Paz fica o poder executivo e legislativo. É um pouco parecido com o que acontece na África do Sul. Não sei se alguém lembra de ter visto vídeos meus do ano passado na África do Sul. A África do Sul também tem 3 capitais, Joanesburgo, Pretória e Cape Town, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas então é isso, então hoje eu vou fazer um tour aqui pelo La Paz, primeira capital da América do Sul a ter energia elétrica gerada por esterco de lhama. E vamos ver o que eu descubro mais. Bom, eu começo aqui na Praça Murillo, já falando daquela história dos relógios em sentido anti-horário. Gente, não é brincadeira, é sério, tá? Na verdade, o Evo Morales decidiu, ele era presidente, né, que todos os relógios aqui na Bolívia seriam em sentido anti-horário. E aqui no prédio do Congresso dá pra ver um exemplar desse tipo de relógio, olha só, ele tá ao contrário. E ele decidiu isso porque ele dizia que o sentido horário era uma imposição do imperialismo norte-americano. E ele queria fazer, então, ao contrário. Gente, ele distribuiu milhares desses relógios. Aproveitando para falar do Evo, ele foi o primeiro presidente indígena da história da Bolívia. Apesar da Bolívia ser formada quase que 70% por indígenas, o Evo foi o primeiro que chegou a ser presidente. Aproveito para comentar uma outra curiosidade. Eu cheguei aqui na Bolívia, aqui em La Paz, pelo IUNI, vindo a partir de ônibus até aqui no Terminal Internacional de La Paz. E logo aqui na entrada já dava para ver 2 bandeiras nacionais, né? Aquela do meio, que é a primeira oficial, e essa quadriculada, que hoje também é oficial, ela chama Huipala. Ela era uma bandeira da nação Quichua e Aymara, mas hoje ela representa o Estado Plurinacional da Bolívia, composto então de 36 nações indígenas. Então, gente, segundo nossa guia, esta é a rua mais assombrada da Bolívia, Rua Jaén. É uma rua do século XVIII. As construções ainda são do século XVIII, então dizem que tem muitos fantasmas, enfim. E ela também comentou que isso assusta de forma tão séria os moradores daqui, que eles chegaram a contratar um padre para benzer a rua e tal, e colocaram uma cruz verde bem grande aqui na entrada para proteger. Então, uma coisa interessante aqui de La Paz é que o sistema público de transporte ele é feito através de teleféricos. São 9 linhas bem grandes de teleférico que cruzam toda a cidade. Vou pegar uma agora para a gente dar uma volta e ver a cidade de cima. O projeto do teleférico, na verdade, foi proposto pelo presidente Evo Morales em 2012. E em 2014 já estava com a primeira linha em funcionamento. Hoje são 11 linhas que circulam toda a cidade de La Paz, 41 estações. Para ter uma ideia, são mais de 1.600 cabines, 1.600 desses carrinhos, cobrindo mais ou menos 31 quilômetros de teleférico. Cada 12 segundos de cada uma dessas estações sai um carrinho. É uma coisa de louco, assim. São 17 horas por dia de funcionamento. Para ter uma ideia, já desde 2014, quando esse teleférico só tinha 10 km de extensão, ele já era considerado o maior do mundo. Então hoje, imagina, ele tem 31 km de extensão. Eu confesso que
fiquei com muito medo em algumas linhas, andei por várias. É que na verdade tem subidas de quase 400 metros e é muito vento, então a cabine balança bastante, olha, é pros fortes. Mas é bem interessante, é muito prático e fácil de subir da parte baixa para as partes altas de La Paz. Então essa é a Praça São Francisco e ali é a igreja do mesmo nome. Eu vou descer para visitar ela, é a mais antiga aqui de La Paz. Então, gente, agora eu tô aqui na igreja São Francisco, é a igreja mais antiga aqui de La Paz, 1548, pelo que eu vi ali. Mas o que me chamou a atenção foi que dá pra ver bem claramente como os espanhóis faziam para convencer os indígenas, para convencer o indígena a aderir ao cristianismo, né? Eles mesclavam, olha só, tem a Virgem Maria ali embaixo, e aí é essa imagem da Pachamama, que para os indígenas é a Mãe Terra. Não muito longe aqui da igreja fica aquilo que eles chamam de o Mercado de Bruxas. Na verdade, o nome passa uma ideia toda errada do lugar. Eles têm muito mais ali uma série de artigos bem típicos para a prática das religiões andinas. Essa é a parte mais turística, então você vai encontrar umas coisas assim meio tipo óleos, um monte de caixinhas com diversas feitiçarias, né, ou práticas para você fazer e atingir todo tipo de coisa. Então é bem mais turístico. Mas tem uma outra parte, então, onde você encontra bastante daqueles artigos religiosos mesmo, por exemplo, fetos de lhama, que eles usam bastante quando começa uma casa nova, enfim, então dá um ar de sorte. São todos artigos para a prática de religiões andinas ou medicina natural, enfim, é muito da cultura indígena que você encontra nesses mercados. Gente, aqui atrás fica a cadeia da Bolívia, aqui de La Paz. A história desse lugar é incrível, eu vou colocar um livro aqui que conta um pouco dessa história. Dizem que até pouco tempo aqui se fazia a melhor cocaína da Bolívia, dentro da cadeia. É uma loucura, a cadeia é toda administrada pelos próprios presos, a polícia não entra e eles podem inclusive levar família, filhos, enfim, eles vivem lá em comunidade, é loucura. Há um tempo atrás dava até para fazer turismo dentro da cadeia. Apesar de parecer, num primeiro momento, um pouco bagunçada, a cidade de La Paz, na verdade, é bem organizada. Esses mercados, sim, você vai ter mais tumulto e você vai encontrar de tudo aqui, de tudo mesmo, inclusive carne exposta às vezes. Mas, a parte desses mercados, você vai encontrar uma cidade muito organizada, com o trânsito um pouco caótico, sim, por culpa de que são mais de 2 milhões de habitantes. Porém, você vai encontrar muita cultura, muita coisa bem legal para fazer na cidade de La Paz. Olha, só pelo meu estado dá pra ver que eu subi 300, sei lá, trocentos degraus no meio da favela. Às vezes eu faço umas coisas que eu depois não acredito que fiz. Ó, música típica boliviana de graça. Você deve estar gravando algum clipe aí. Bom, eu subi esses trocentos degraus porque daqui de cima dá para ter uma visão bem legal da cidade. Olha o motivo pelo qual eles precisam muito desses teleféricos. É muito, muito alto a parte baixa da parte alta. Olha, ali tem uma linha. E se você olhar daqui, dá para ver que La Paz é meio que dentro de uma caldeira. É porque ela está no meio da Cordilheira dos Andes, né? Então tem montanhas dos dois lados. Mas ela vai bem para além dessas montanhas, né? É uma cidade bem grande, mesmo como eu disse, tem 2 milhões de habitantes. Então, uma última informação aqui sobre a Bolívia. O boliviano tem, em média, 1,40 m de altura. Ô, louco, meu! Então, um ótimo lugar aí para alguns que talvez se sintam baixinhos, viu? Feito, espero que você tenha gostado, então, do nosso pequeno tour aqui por La Paz, capital administrativa da Bolívia. Daqui, então, eu peguei um voo bem curtinho, de 1 hora mais ou menos, até Cusco,
capital do Império Inca, na verdade para visitar, obviamente, a cidade sagrada de Machu Picchu. Muito legal, muito místico o local, vale muito assistir no próximo vídeo aqui da nossa série da América Latina. Espero que você tenha gostado, se você gostou, não deixa de nos apoiar dando um like ali, fazendo um comentário. E até o próximo vídeo. Não esquece de ver os outros vídeos da América Latina se você ainda não viu também aqui no canal.